Pronto, tá gravando. Tá, ok. Olá, boa tarde. Hoje apresentaremos a cultura do algodoeiro, né? Falaremos sobre a praga do algodoeiro, né? Os discentes, eu, Daniela Mendes, Silvio Júnior e o Matheus Pereira. Bom, vou falar um pouquinho sobre a cultura do algodão. A cultura do algodão tornou-se nos últimos anos uma das principais commodities brasileiras, né? O avanço da cultura no cerrado brasileiro resgatou o país da condição de importador para exportador de plumas. Na segunda metade do ano de 90, significou um marco na migração da cultura do algodoeiro, né? Como tradicionalmente a área de produtores no semiárido para o cerrado brasileiro, onde a região corresponde por 99% da produção brasileira de algodão, tendo o estado do Mato Grosso como o maior produtor. Bom, qual que é a importância do algodão, né, para a economia? Até o início da década de 90, a produção de algodão no Brasil concentra-se nas regiões Sul, Sudeste e Nordeste. Após esse período, aumentou significativamente a participação do algodão produzido nas áreas de Cerrado, basicamente na região Centro-Oeste. Os estados do Centro-Oeste, conhecidamente produtores de algodão herbáceo, são Mato Grosso, Goiás e Mato Grosso do Sul. Bom, no Mato Grosso tem condições favoráveis, né, para o seu desenvolvimento, e como na topografia plana, né, alta intensidade de luz e clima, com o período seco na época da colheita, né, com que faz que melhora a qualidade da pluma. Os principais produtores são o município de Sapezal, Campo Novo, Campo Verde, né, Campo Novo dos Parecis, Primavera do Leste e Diamantino, que fica mais concentradas. Aí, só para mostrar para vocês aí, que estão assistindo o nosso seminário, esse gráfico da região que a Daniele trouxe, ele mostra onde estão concentradas, aqui no estado de Mato Grosso, onde estão concentradas as maiores áreas cultivadas, né? Sendo as mais escuras as regiões de maior área cultivada, e as mais claras, menor área cultivada. Bom, vou estar também falando sobre as principais pragas, né, que atacam. Temos a broca da raiz, né, o pulgões, a mosca branca, né, a falsa medideira, o complexo espodóptera, né, a Spodoptera fugiperda, Spodoptera cosmioides, né, o bicudo, a largata das mãos, largata rosada, helicoverpas e helicoverpa armigera e o percevejo castanho da raiz. Aí a gente vai estar explicando cada um deles mais específico. Bom, as pragas iniciais são os pulgões, né, que é Apis, Gospe e Misuis persicai, né. O Apis Gospe é uma das primeiras pragas, né, que ocorre no algodoeiro, né. Esse inseto são insetos pequenos, né, com cor variável do amarelo claro ao verde escuro, né, e eles acabam vivendo embaixo das folhas e de brotos novos, né, sugando assim a seiva. Têm uma enorme capacidade produtiva, né? A reprodução são por partogênese, né? E adquirem uma forma bem alada na busca de alimentos, né? Eles preferem mais em climas de chuvas, né? Que assim as chuvas reduzem sua população. Só para complementar aqui, Dani, nessa parte da reprodução por partenogênese, para vocês aí que estão assistindo, por partenogênese significa que, nesse caso, para os pulgões, a reprodução deles, das fêmeas, em qualquer estágio, não vai depender do macho, entendeu? Ou seja, as fêmeas vão poder estar se reproduzindo na ausência do macho. Aí, quanto ao adquirimento delas da forma alada, no caso quando elas já ocuparam maior parte de uma planta ou várias plantas, a população delas está muito alta de pulgões em uma planta só, e nisso elas
surge as asas, elas criam asas para que essas possibilitem elas irem na busca de recursos, nesse caso os alimentos. Aqui vocês podem estar Aqui a vendo gente algumas tem uma imagens. imagem, né? Pode passar? Sim. Aqui vocês Aqui outra podem ver na imagem do forma lata. pulgão. Vou estar também falando sobre o Missus persicae, né? Que é uma batatinha, né? Que é o pulgão verde, mais conhecido. Ele frequente em solanáceas, né? E crucíferas. Ele pode estar podem ocorrer associada com o Apis gospe, né? E são confundidos com o pulgão do algodoeiro. Também quando ambos são amarelos claros. Altas populações deixam os produtores em alerta, né? E são revoados e surgem em determinados anos, em condições de baixa temperatura, né? Durante a fase inicial do algodoeiro. E não formam colônias. Pode estar passando. Daí quanto a diferença dele com o pulgão do algodoeiro é que esse pulgão aqui ele é um pouco mais alongado. Alongado. Isso, e a coloração dele também. A coloração dele em certa fase da vida desse Missus persicae vai estar se diferenciando. Bom, e qual é o prejuízo, né? Ele suga a seiva, né? E com isso ele causa um encarquilhamento das folhas, né? Que a gente vai estar mostrando na próxima imagem. Tem também uma deformação dos brotos, né? E acaba prejudicando seriamente o desenvolvimento inicial das plantas. Assim, as plantas ficam mais sensíveis e desgastadas, né? Elas expelem, né, um líquido açucarado, né? Que atrai a formiga. E assim também parte desse líquido cai sobre as folhas e favorece o surgimento da fumagina, né, que é a Capnodium spp. Acaba atrapalhando também a fotossíntese e a respiração da planta e também pode inocular vírus causadores do vermelhão e o azulão, né? E também acaba reduzindo mais de 40%, em torno de 44%, consideravelmente somente em perdas qualitativas, né, e quantitativas, sem contar os danos dessa virose. Quando a gente fala em aspectos qualitativos e quantitativos aí nas perdas, quer dizer que ele pode reduzir tanto a qualidade da fibra e também a produtividade de arrobas de algodão por hectare. Broca da raiz, né? Eltinobus brasiliensis. Na descrição em biologia, né? É um besouro de 5 milímetros, pardo escuro, pouco brilhante, né? A fêmea já faz a postura isoladamente na altura do coleto da planta, né? Ovos de cor creme esbranquiçada. Bom, na fase da larva, são 10 dias após eclodirem, né? Abre as galerias no câmbio da planta e essas galerias aumentam de tamanho conforme as larvas se desenvolvem. E também as galerias em forma de espiral, né? O que impossibilita a passagem da seiva. Aí aqui a gente tem uma imagem da broca, da larva no caso, aqui é a broca. Bom, tem a paralisação do crescimento, né? Mudança de coloração das folhas de verde escura para amarelo avermelhado. E ao arrancar uma planta com esse sintoma, observa-se que no colo da planta um engrossamento causado pelo ataque da praga. Em até 54 dias, em média,
para as árvores atingirem 7 milímetros de comprimento. Em torno de 15 dias após as pupas transformam-se em adultos, até 220 dias ela está completa, a sua fase. Aí aqui a gente tem a imagem de como fica a raiz dela, né? E como as folhas ficam totalmente murchas, secas, com ataque dessa praga. Só para complementar aqui, no momento em que elas entram na região do câmbio da planta, elas vão acabar afetando os vasos condutores, né? Que vão estar levando a água e os nutrientes do solo para as partes superiores da planta. E nisso, sem seiva bruta, não tem seiva elaborada posteriormente e, consequentemente, a planta morre. Bom, qual é o prejuízo da broca da raiz? São consideráveis, né? Assim acaba tendo a morte das plantas, né? Os sintomas surgem após o desbate, né? Que os prejuízos são os maiores devido plantas sadias poderem permanecer no campo sem se manifestar com os sintomas, né? Esses prejuízos maiores em solos arenosos de baixada, né? E se o ataque for tipo tardio, a planta resiste, porém, né, em seus crescimento é reduzido e a qualidade da fibra cai. Bom, qual que é o controle da broca da raiz? Durante o desbaste, é bom evitar a eliminação, a eliminação de plantas, né, sadias, né, deixando as atacadas, visto que os sintomas só aparecem após essa operação. É bom também realizar pulverizações, né, com inseticidas específicos, né, e registrados para a cultura. Bom, vou estar também falando sobre as trips, né, que é Franklinella schutzei. Bom, a descrição biológica dela que é um inseto pequeno, né, cor variável, medem de 1 a 3 milímetros de comprimento. São asas frajadas, né, o que facilita o reconhecimento por lentes de aumento. Elas vivem nas folhas e ocasionam dobras nas bordas das folhas para cima, né. As folhas ficam coriceias e quebradiças. Podem também atacar o broto, também a reprodução sexuada. A reprodução sexuada, posturas nas folhas, as larvas diferenciadas das adultas pela cor mais clara e serem ápteras, né? Elas sugam a seiva, raspadores de sugadores, baixas temperaturas em período de estiagem, do ciclo de 15 dias, o ciclo de vida. Só para dar uma complementada, né? Para dar uma revisada nos conceitozinhos, quando a gente fala que fica com aspecto coriáceo, é que ela vai perdendo um pouco do seu tom, entende? Do seu tom natural de folha, vai perdendo o seu verde característicos. Aí também elas vão estar baixas temperaturas favoráveis para a ocorrência da trips, mas serão as temperaturas mais baixas, né? Mas é isso aí. Aí aqui a gente tem a imagem de como a trips deixa a folha, né? A folha carqueada. E esse do lado é a praga, trips. Aí, ó, vocês podem estar notando, vocês que estão assistindo aí, as asas franjadas, né? Você vê que elas chega a dar um aspecto de asa membranosa, mas você vê que ela tem como se fosse uns pelos, umas estruturas como se fossem uns pelos, mas na verdade é o que confere a característica franjada à trips. Silvio?
Passei. É você? Pode ser eu também. Bom, os danos, né? A inflorescência são a inflorescência avermelhadas dela, né? O pico de populacional durante o florescimento, né? O vetor dele do vírus vira a cabeça, folhas bronzeadas, né? Faixas escuras no caule, manchas amareladas nos frutos, né? Ponteiras curvadas e intensa queda das folhas. Já na parte do controle seria o plantio na época de incidência da praga, aplicar inseticidas específicos e registrados para a cultura, né? E o tratamento de sementes. Pode passar? Sim. Beleza, dando continuidade aqui sobre as pragas, outra praga que afeta muito a cultura do algodoeiro é o percevejo castanho, o Scaptocoris castani, e o Atarsocoris brachiaride. São insetos de hábito subterrâneo, eles têm o hábito de como atacar as plantas por meio da sucção da seiva das raízes, né? Quando jovens, eles têm coloração branca e os adultos vão estar adquirindo uma cor marrom clara. Eles vão estar medindo em torno de 8 milímetros. Eles têm um tarso na perna mediana e também eles são marrons mais escuros. Isso que dá para diferenciar o castanho do Atarsocoris brachiari. São insetos que durante um ano eles produzem 2 gerações e vão estar ocorrendo durante todo o ano. No caso aqui, excesso de água vai favorecer um predomínio de adultos da população desses insetos e a deficiência de água vai estar favorecendo a maioria de ovos e ninfas. Os ovos, eles ficam em período de incubação por mais ou menos 25 dias. As ninfas, como percevejos, né, são, na verdade, o percevejo castanho, ele é um inseto hemimetábulo, né, ele vai estar passando aí por 5 ínstares durante sua vida, em torno de mais ou menos 150 dias. Os adultos vão estar vivendo, em média, 150 dias, e eles começam a fazer a oviposição em torno de 90 dias de adultos. Aqui vocês podem estar vendo eles. Eu trouxe bastante imagens para vocês estarem observando. Aqui ele é um percevejo, como já falado, ele prefere atacar as raízes. Olha ele aí. Aqui o ciclo de vida dele. Bom, no período das águas, né, de dezembro a janeiro, vai ter uma maior concentração de ninfas na camada superficial do solo, que é aquela camada de 0 a 20 centímetros, e também pode estar ocorrendo algumas revoadas. A oviposição dos ovos é feita no solo, e eles têm um odor característico, bem desagradável, que eles estarão exalando. A presença deles na lavoura vai ser regulada pela disponibilidade de água, né, que é a nossa precipitação, e quando chega a noite eles costumam voar para outros locais. E que os seus prejuízos, eles causam o definhamento, a seca e posteriormente a morte das plantas. Em alguns casos pode ser que seja necessário replantio quando o ataque é muito severo, e os sintomas do ataque desse percevejo vai estar ocorrendo após o florescimento. Aí, quanto às medidas de controle, ela pode ser preventiva, por meio da utilização de químicos e também integrado com o controle biológico, utilizando o metarrhizium anisopli, que por sua vez vem conferindo bons resultados, de acordo com um artigo postado na revista Grupo Cultivar. Você tem também o método de controle cultural, fazendo a exposição das ninfas aos predadores, fazendo as práticas de aração e gradagem. E esse hábito subterrâneo, ele, que é característico desses percevejos, dificulta a entrada com a aplicação de inseticidas. Basicamente é isso. Aqui vocês podem estar vendo uma
falha enorme em uma lavoura de milho. Aqui em uma falha no cultivo de algodão. Notem que deixa uma diferença gritante de uma planta sadia para uma planta com sintomas. Aqui também outra mancha. Agora entrando aqui na parte das pragas tardias, temos os ácaros. Os ácaros que afetam o algodoeiro são 3, rajado, branco e vermelho, sendo eles Tetramicus urticae, Polífago Tarsonemus latus e Tetramicus ludeni. Vou estar explicando agora sobre cada um. O rajado, quanto aos seus ovos. Seus ovos são redondos, amarelados, são insetos que apresentam dimorfismo sexual. O que é esse dimorfismo? São diferenças morfológicas entre o macho e a fêmea. Eles gostam de estar colonizando a parte abaxial das folhas, e para quem lembra, a parte abaxial é a parte de baixo das folhas. Manchas, vão estar causando manchas vermelhas na parte superior, né, que é o lado contrário do lado onde eles colonizam a folha. Começa os sintomas que eles vão estar causando são a necrose e posteriormente a queda das folhas, e vão estar ocorrendo ali nas plantas de algodoeiro em torno de 60 a 70 dias após a emergência, após a germinação, na verdade. E altas temperaturas e altas precipitações vai favorecer um aumento da população de ácaros. E eles colonizam a planta ali em sua região média ou mediana. Já o ácaro branco, ele segue quase todas essas mesmas características do ácaro rajado. Eles têm algumas diferenças, que é quanto à oviposição de seus ovos, que é feita na parte inferior. Eles preferem atacar as folhas mais novas, não são tecedores de teia, vão também estar causando um escurecimento das folhas, vão deixar as folhas enroladas nas bordas, deixar a parte ventral da folha com aspecto vítreo, vão estar causando rasgaduras e, em média, levam entre 3 a 5 dias para formar uma geração de ácaros. O ácaro vermelho, ele ocorre ocasionalmente, seus sintomas serão um vermelho intenso, eles podem ser visualizados a olho nu, até sem teia. Os sintomas de ataque do ácaro vermelho são semelhantes ao do ácaro rajado e são mais fáceis de controlar, uma vez que esses aqui eles são mais susceptíveis à ação dos inseticidas. Agora, os prejuízos causados pelos ácaros vão estar afetando o espessamento das paredes das fibras do algodão, o que vai afetar tanto a qualidade quanto a produção de arrobas por hectare, né? Vão estar ocasionando também perdas de até 30% de caroço de algodão, e também vão estar afetando o microner em torno de 14%, 15%, fica aí nessa faixa de 14,8%. Microner, para quem não conhece também, é representado por micrograma por polegada, e significa que é relacionado à finura da fibra. Os ácaros, vocês podem estar notando seus prejuízos pela formação de reboleiras em meio das lavouras, pelas plantas menores e também pela redução na quantidade de maçãs. Chegando aqui nas lagartas, né, começando pela uma lagarta do complexo Spodoptera, temos a Spodoptera frugiperda, ou lagarta do cartucho, que afeta muito o milho. Ela gosta de estar atacando ali a parte mediana e os ponteiros, preferindo sempre as partes mais novas da planta, né, regiões de folhas mais novas. A fase crítica dela vai da formação dos botões florais até o surgimento dos primeiros capulhos. Depois que os adultos fazem a oviposição dos ovos, eles estarão eclodindo em torno de 4 dias após esta. Vão estar procurando as estruturas reprodutivas, né, desde botões florais, flores, e assim causando um impacto direto na produtividade. Um problema também para os algodões transgênicos é que quando essa lagarta
ela prefere atacar os algodões transgênicos devido nas partes reprodutivas das plantas, e terem um teor menor da tecnologia BT, né? E essa tecnologia BT é que faz o controle da lagarta. Então, elas vão estar indo para as regiões de menor concentração de BT na planta. Aqui vocês podem estar vendo ela em seus diferentes estágios, né? Uma característica que a gente pode estar observando para a identificação da lagarta do cartucho é o seu Y invertido na sua parte na sua cabeça, né? E também as suas 3 listras no seu dorso, nas suas costas e seus pontos. Aqui você pode estar vendo ela ainda na forma jovem, né? E na forma adulta. Aqui você agora tem a biologia dela, o ciclo de vida. Bom, um adulto vive em média de 10 a 12 dias, faz a oviposição dos seus ovos, em que entre 3 a 5 dias estarão eclodindo. Após isso, as lagartas iniciais eclodem e levam entre 14 a 22 dias para chegarem no estágio final de lagarto. Após isso, entram no período pupal, ou de pupa, e levarão em média 7 a 13 dias para atingir a forma adulta. Ou seja, o ciclo ali vai estar em torno de aproximadamente 30 dias. Aqui, outro estudo publicado em uma revista, na revista Grupo Cultivar, mostra a região de ataque preferível pela Spodoptera, né? Note que nas partes reprodutivas das plantas, como maçãs, flores e botões florais, a ocorrência do ataque foi maior. Já nas folhas foi bem menor. Tudo isso também graças à menor concentração de BT nos algodões transgênicos, nas partes reprodutivas dos algodões transgênicos. Aqui vocês podem estar vendo um dano dela, né? Aqui, ó, até ler a legenda. Fase mais crítica do ataque, indo desde a formação dos botões florais até o surgimento dos primeiros capulhos. Quanto à postura dos ovos dela. Aquela imagem anterior que eu mostrei, no primeiro slide sobre a Spodoptera, mostrou uma imensa quantidade de ovos. E essa quantidade de ovos varia em média de 1.500 a 2.000 ovos. E sendo feita na parte posterior da planta. Elas vão estar preferindo folhas mais novas, vão estar ali de 12 a 30 dias no período larval, vão estar ganhando um aspecto cinza escuro até marrom, e no seu dorso, como mostrado na imagem, sendo possível observar aqui também, os seus pontos pretos, e elas também são lagartas de período canibal. De período canibal não. Vou trocar a palavra período por hábito de canibalismo. Tem o hábito de fazer o canibalismo. E por isso, elas podem ser encontradas, por exemplo, no milho, uma só lagarta por planta, ou poucas lagartas em uma planta só, entendeu? Agora entrando na outra lagarta do complexo Spodoptera que afeta o algodoeiro, é a Spodoptera eridânea, muito semelhante também. Aqui vocês podem estar observando uma lagarta em seu último estágio e um inseto adulto. Da mesma maneira que a frugipeira ataca as flores e maçãs, os danos causados pela Spodoptera eridânea são comparados ao da lagarta das maçãs. Quando a ausência de maçãs, elas vão estar atacando as folhas e as hastes, e dependendo da região de cultivo, ela chega a gerar mais dano que as lagartas das maçãs. Eu estava conversando com um conhecido que faz alguns trabalhos no IMA de monitoramento, e ele estava explicando que aqui na nossa região esse fato é verídico. Ela chega a empatar e muitas vezes superar o dano que a lagarta das maçãs causa no algodoeiro.
Essa lagarta aqui, ela pode ocorrer na região do cerrado, desde a emergência até a maturação. No centro-oeste, que é a região onde nos localizamos, ela vai estar migrando da soja, está migrando do fim do ciclo da soja para o corda de viola. Aí, a partir do corda de viola, uma planta hospedeira, se não fazer o controle dela, vai estar passando para as próximas culturas. E aqui, no caso, após a soja, muita gente ou entra com milho ou entra com algodão. E por isso, ocorre, se não controlar o corda de viola, pode estar passando desse hospedeiro para afetando a cultura do algodão novamente. Podem ser encontradas também em lavouras de algodão em diferentes instars, né, fases de vida, vizinhas aos cultivos de soja. Aqui vão estar vendo mais uma imagem que descreve a biologia dela. 3 a 14 dias, os ovos eclodem, 14 a 20 dias lagartas. Após isso, pupas, em média 8 a 10 dias para atingir a forma adulta. E, em média, vivem 8 a 10 dias e nisso fazem a oviposição. Ciclo completo chegando entre 30 a 40 dias. E vocês podem estar vendo a incidência dela nas folhas do algodoeiro, né? Aqui um inseto adulto. Ela mais uma vez. Chegando aqui na lagarta das maçãs, na Heliotis virescens, o inseto adulto é uma mariposa com asas anteriores esverdeadas. Seus ovos são postos na região das ponteiras das plantas ou nas folhas laterais, só que sempre nas folhas mais novas. Cada fêmea, em média, faz a postura de 600 ovos. As larvas recém-eclodidas optam por estarem predando os tecidos novos das plantas, com folhas e botões florais. Quando lagartas, ainda no primeiro instar de vida, ainda não apresentam estrias e também nem manchas, quando atinge 20 a 25 milímetros, elas começam a atacar as maçãs. Nisso, elas vão estar ao atacar as maçãs, né, elas vão estar afetando tanto as fibras quanto as sementes. Elas vão estar fazendo sua fase intermediária, que é a pupa, no solo, antes de se tornarem adultos. E a incidência de maior ataque durante o cultivo do algodoeiro é quando as plantas estão de 70 a 120 dias. Aqui vocês podem estar vendo as características. Deixa eu só voltar aqui. Aqui as asas anteriores, a lagarta. Aqui ela predando uma folha, uma maçã de algodoeiro. Seus destroem as maçãs, os botões florais e as maçãs, favorecendo assim a entrada de micro-organismos. Cada lagarta, em média, consegue destruir 6 botões florais em uma maçã. Elas vão estar fazendo isso por meio de furos nos botões florais, que elas estarão abrindo, fazendo esses furos nas brácteas. E assim vai estar ocasionando o apodrecimento das maçãs. Sem maçãs, sem capulho, sem fibra. Então, produtor sem dinheiro. Basicamente, é isso. Chegando aqui na curuquerê, outra lagarta que acomete muita cultura do algodoeiro, a Alabama argilácea. É uma mariposa marrom avermelhada, quando adulta, medindo em torno de 30 milímetros de envergadura. Vai estar surgindo aí no período de janeiro a abril. E na região centro-oeste ela vai estar aparecendo antes. Quando adultos, as fêmeas vão estar fazendo, por fêmea, chegam a pôr 500 ovos por folha, e ao anoitecer ainda, seus ovos são de cor coloração esverdeadas, e levam em torno de 3 a 5 dias para estarem eclodindo. São depositados na face dorsal da folha. Seu desenvolvimento vai estar levando de 14 a 21 dias, mais ou menos 2 a 3 semanas assim. E quando desenvolvidas, vão estar ganhando a cor verde escura e listras no seu dorso. Aqui vocês podem estar observando essa característica na curuquerê. Fase adulta, pupa e lagarta, os seus 2 instars. Aqui ela vai estar passando por 5 equidizes, né? A lagarta.
elas são estilo médio palmo. O que é estilo médio palmo? Eu não sei se vocês já observaram a lagarta falsa medideira. Ela anda semelhante a esta. Contrai e se levanta e se joga para frente. E vai assim fazendo esse movimento constantemente para se movimentar. Fazendo movimento, ficou meio redundante. Aqui ela mais uma vez, fase adulto e larva. Aqui vocês podem estar vendo uma característica do dano causado por ela. Tem mais uma planta de algodoeira. Seus prejuízos. Vão estar atacando o limbo da folha. O limbo nada mais, nada menos do que a área foliar. Podem também estar atacando as nervuras e os pecíolos. Em média, cada curuquerê vai estar consumindo 66 centímetros quadrados de uma só folha. E quando não controlada, ela pode estar causando cerca de 30% de prejuízo. Vai afetar tanto as maçãs. Vai afetar as maçãs no início, vai estar forçando sua maturação e fazendo com que a resistência das fibras caia. Em anos de muita seca, em vez de ocorrer a curuquerê, que é a Heliotis licença, vai estar ocorrendo a lagarta falsa medideira, né? E essa lagarta falsa medideira, diferente da curuquerê, ela prefere atacar a região do baixeiro da planta, né? A parte inferior. Chegando aqui na principal praga do algodoeiro aqui nas Américas, em todo o continente americano, o bicudo, Anthonomus grandis, vai aqui para vocês, para quem está assistindo, ou vai assistir depois, um trocadilho, né, para você estar lembrando o nome do algodão, dessa praga do algodão, né, você pode estar lembrando como Antônio Grande, mas enfim, só para ficar melhor para vocês estar lembrando. Bom, relatos de primeiro surgimento do bicudo algodoeiro foi em 1983, no estado de São Paulo. Hoje, a principal praga do algodão no continente americano é um inseto coleóptero da família Curculonidae, que mede em torno de 70 milímetros de comprimento. Sua cor é cinza ou castanha. Seu rosto, que é a sua estrutura, ao nome da sua estrutura do aparelho bucal, é bem avantajado, né? Por isso a gente chama de bicudo, vulgarmente. Você pode estar identificando ele por meio dos seus dois espinhos no fêmur, né? Nos fêmur do primeiro par de pernas. Nessa imagem aqui não dá de ver tanto, mas na próxima imagem vocês vão ver melhor. Eles têm preferência por atacar as estruturas reprodutivas, desde os botões florais. Após o ataque, as brácteas vão ficar abertas e posteriormente vão estar caindo. A flor atacada vai ficar em forma de balão e eles vão estar fazendo o ataque na planta por meio de perfurações das maçãs e essas perfurações são tanto para alimentação e também para fazer a oviposição dos ovos. A diferençazinha da perfuração para oviposição para alimentação é que na oviposição eles fecham o buraco com um tipo de líquido gelatinoso que eles produzem. As larvas vão estar, ao eclodirem dentro da maçã de algodão, vão estar destruindo suas fibras e também as sementes, né? Aqui vocês podem estar observando essas características morfológicas do bicudo algodoeiro. Quanto à postura dos ovos, realizada nos botões florais, flores e maçãs, ali ficou até errado, escrito flores. Em geral, ele prefere atacar as estruturas reprodutivas. Dificilmente você vai ver ele atacando uma outra estrutura, uma estrutura vegetativa do algodão. Os ovos permanecem por incubação nas maçãs do algodoeiro no período de 3 a 4 dias. Suas larvas são brancas, ápodas. Ápoda significa que são sem pernas, certo? Vão estar passando por um período de pupa após 7 a 12 dias. Em média, vão levar 3 a 5 dias para ir de pupa para adulto. E esses insetos, depois de adultos, viverão em média de 20 a 40 dias.
fazem a postura de 100 a 300 ovos, e conforme a cultura vai chegando ao fim do seu ciclo, no caso o algodoeiro, eles vão estar migrando para alguns abrigos naturais. Nesse caso aqui, um abrigo são as plantas daninhas, né? Ele também pode permanecer em período de diapausa. O período de diapausa é o período que ele não vai estar aparecendo, que é onde não vai ter o cultivo do algodão, pós-colheita, né? E vai estar em diapausa ali entre 150 a 180 dias, até um novo plantio da cultura. Aqui vocês podem estar vendo as larvas, né? Uma larva à esquerda e uma pulpa à direita. Olha aqui, ela causando dano dentro da maçã. Uma maçã já furada também. As brácteas abertas. Na verdade, aqui não é nem uma maçã ainda, na verdade é uma flor, né? A cor aqui, ó, amarelada. Aí ele aqui, ó, fazendo sua posição ou alimentação. De todo modo, está fazendo um ataque. Seus prejuízos. Ele, como ataca as estruturas reprodutivas, obviamente, já vai começar a causar queda dos botões florais, queda das flores, e assim impedindo a abertura normal das maçãs. E, repetindo, sem maçãs, sem capulho, sem fibra. E sem fibra, sem retorno financeiro. E também sem produtividade por área. Uma única estrutura uma única maçã pode estar abrigando várias larvas, e os seus danos aqui serão menos produção de fibras, alta produção de folhas, o que nesse caso é indesejado, né? Porque quando é realizado o cultivo do algodão, o foco é na obtenção de fibras e não de folhas. E vocês podem estar observando ele mais uma vez. Notem, vejam bem para vocês estarem bem familiarizados com essa praga. Bom, agora eu encerro aqui e passo a palavra para o Matheus. Bom, dando sequência, vou falar sobre um outro percevejo, né, que ataca a cultura do algodão, que é o percevejo rajado, o Orchias nobilelus. Ele tem incidência, né, na cultura do algodão de janeiro a março. Os adultos eles fazem a postura nos ramos mais tenros, ou seja, nos ramos mais baixos da cultura. As ninfas do percevejo rajado elas eclodem após 10 a 12 dias da ovoposição. Após eclodirem, essas ninfas elas sugam das partes mais tenras, né, já que elas eclodiram ali mesmo, elas já aproveitam e sugam a seiva daquelas partes mais tenras. Essa geração, né, depois de eclodir, desses 12 dias, ela dura em torno de 30 a 35 dias, né, o seu ciclo. Os adultos, né, eles possuem a cor brilhantes, com listras vermelhas bem características, listras vermelhas, amarelas e brancas, bem características. Além dessas cores, também tem o V característico no dorso, de cor amarela. Então é um inseto de fácil... você consegue perceber ele bem fácil na área. E os jovens possuem um Y invertido no abdômen. Os prejuízos. A queda dos botões florais, né? Além das flores e das maçãs novas, que nem o Silvio disse anteriormente, sem botões florais, se não tem flor, não tem botão floral, não tem maçã nova, não tem algodão, não tem fibra, sem lucro, né? Então eles causam também deformação das maçãs, que essas não abrem normalmente, que é o chamado bico de papagaio. E podem causar também alguns tipos de podridões. Aqui está a imagem, né, do inseto, como dito antes, o Y característico nas costas, em preto ali. Então é um inseto de fácil... você consegue perceber muito fácil ele na lavoura de algodão. Os manchadores, que é o Dysderchus spp, o seu desenvolvimento, ao contrário do inseto passado, ele se inicia no solo, né?
através de fendas no solo. Ali são colocadas suas posturas. Os ovos têm características esbranquiçadas e com o passar do tempo eles ganham cor amareladas. As primeiras ninfas elas eclodem após 10 dias da ovoposição com a sua cor rosada. Eles aglomeram-se em maçãs e capulhos, então já é na parte mais superior da planta. Eles sugam a seiva e sugando a seiva eles atingem a semente. Eles preferem atacar os capulhos já abertos, porque é mais fácil, né, tem uma maior facilidade. Os adultos e ninfas sugam as sementes e o ciclo completo de um adulto vai de 45 dias, né, variando de 25 a 60 dias, entre 18 a 30 graus. Aí vai depender da temperatura da região, né, que o algodão foi plantado. Aí aqui tem uma imagem dos manchadores, né? Também uma coloração muito características e alaranjada. E essas manchas esbranquiçadas no seu corpo, né? No seu dorso, que é de fácil caracterização. Aqui outra imagem, né? Deles atacando tanto o botão, né? Tanto as folhas e a flor. Esses vermelhos aqui, só para lembrar para vocês aí que estão assistindo, são as ninfas, né? Ainda não na forma adulta. A partir daqui vocês podem estar vendo os adultos. Esse aqui já é quase, ainda deve estar no seu último ou penúltimo Inster. O que diferencia também é essa... volta ali rapidinho, Silvio, por favor. Diferente das ninfas, a parte traseira ali do inseto ela é preta, né? Na imagem anterior, na ninfa, ele é todo avermelhado, sem essa parte preta ali na parte do fundo ali. Exatamente, bem lembrado. Bom, o prejuízo que é causado pelos manchadores é a queda das maçãs ainda novas. Se ocorrer dessas maçãs não caírem, né, novas, ocorre a maçã mal desenvolvida, a abertura defeituosa dos capulhos, quando maçãs atacadas durante seu desenvolvimento. Então, ou seja, se não ocorrer a queda, a maçã acaba tendo um mau desenvolvimento, né, uma abertura defeituosa, trazendo prejuízo, né, na produção de fibra. E aí a perda vai ser parcial ou total. Ou também pode ocorrer, além de ter a perda, né, parcial ou total, pode também haver manchas nas fibras. E essas manchas nas fibras trazem uma redução, né, no valor final ganhado sobre elas. E podem introduzir, ao sugarem seivas, fungos e bactérias e resultar em podridões. Então pode causar esse outro estrago também. Aí tá mais uma imagem deles atacando a cultura do algodão. Bom, aqui a gente tem uma tabela de determinação de nível de controle de pragas no algodoeiro. Então aqui do lado esquerdo a gente tem as principais pragas, né, que atacam o algodão, como o pulgão, como o trips, né, percevejos, ácaros, as lagartas. E aí tem a época de ocorrência. Então, por exemplo, o pulgão ele tem até 60 dias, do plantio até 60 dias o pulgão é uma praga que ataca o algodão. O trips já é menos, né, ele ataca até 30 dias. A gente também tem a parte que é atacada, a parte amostrada, né? Então, por exemplo, no pulgão, ele geralmente ataca o ponteiro, né? Que ali está CR e CS, que significa... O CR significa cultivar resistente e o CS é uma cultivar suscetível. Ou seja, o pulgão ele ataca tanto a cultivar resistente como a cultivar suscetível. E aí, do lado, tem o nível de controle, que no caso do pulgão é 70% de plantas atacadas, ou de 1 a 5% de plantas atacadas a cada 6 indivíduos por folhas. Então, assim, tem essa tabela aqui para vocês observarem, né? Dá uma olhada, que especifica certinho o ataque de cada praga e como é feito o seu nível de controle. Aqui temos um esquema geral da ocorrência das pragas, né?
Essa imagem foi retirada do livro do Entomologia Agrícola do Jonathan Gall. Vocês podem estar vendo a linha do tempo durante o ciclo da planta. Nessa linha do tempo vocês vão estar vendo quais pragas afetarão o algodoeiro durante todo esse ciclo. Vendo desde as pragas iniciais e as pragas tardias. E o bicudo, como você pode perceber nessa imagem, é uma praga que ataca praticamente no tempo inteiro que a planta está na área, né? A partir dos 30 dias ali até o final do ciclo, o bicudo ele já está atacando. Isso, por isso que é importante fazer o controle das plantas hospedeiras, né? Isso. Bom, aqui um dos principais métodos de combate prévio às pragas do algodão é o vazio sanitário, né? Que o vazio sanitário na nossa região, aqui do Mato Grosso, ele é de 90 dias. Em demais regiões, por exemplo, no estado de São Paulo, ele é só de 60 dias. Mas no caso aqui no Mato Grosso, ele ocorre de 1 de setembro a 30 de novembro. Então ele é o principal método né, para combater previamente as pragas do algodoeiro. E o monitoramento prévio também é chave para o controle. Por exemplo, o uso de armadilhas para bicudos, você já pode começar a usar elas até mesmo durante por exemplo, se você está com soja na lavoura, você já pode começar a usar essas armadilhas para bicudo durante o plantio da soja, que já é para você ir conseguindo evitar, né, que esses bicudos se proliferem na área. E o bicudo, por exemplo, ali tem um dado que ele causa cerca de 70% de perdas se ele não for controlado, né? Então ele tem que ser controlado nas áreas de algodão. Aqui a gente tem a imagem do bicudo, né, atacando, e do lado a armadilha do bicudo. Como que funciona essa armadilha do bicudo? Essa armadilha do bicudo ela possui feromônios, né, que atraem o macho. O macho entra aqui por baixo, e a partir do momento que ele entrou ali, subiu atrás desse feromônio, ele não consegue mais sair, ele fica preso. Aí ele acaba morrendo ali. Esses feromônios eles têm que ser trocados, né, de 15 em 15 dias. E essa armadilha ela é de ótimo funcionamento. Outra coisa, né, que dá para falar um pouco mais aí, quanto a utilização dessas práticas, né, desde a implantação das armadilhas com feromônios, ainda no final do ciclo das lavouras de soja, tudo isso segue os princípios do MIP, né, o Manejo Integrado de Pragas, visando a redução da utilização de defensivos químicos, que por sua vez vai estar reduzindo o custo, os gastos do produtor com defensivos, que no caso aqui do bicudo são muito caros. Bom, o controle, né? Caso o bicudo ele não adiantou você usar, você percebeu que na sua área o controle feito com as armadilhas não funcionou. Por exemplo, aqui a gente trouxe uma tabela que é a tabela de BAS. O que é o BAS? É o número de bicudos por armadilha na semana. Então é através dele que você vai verificar se há necessidade de você fazer uma aplicação fazer um controle químico ou não. Aí é dividido na zona verde. Por exemplo, você foi lá numa armadilha e teve 0 bicudos por armadilha, sem necessidade de aplicação. Aí na azul, teve de 0 a 1, né, número de bicudos por armadilha na semana. Então é necessário que você faça uma aplicação nessa área. A amarela é de 1 a 2 número de bicudos por armadilha na semana. Aí é necessário que faça 2 aplicações sequenciais com intervalo de 5 dias. Aí na vermelha, que já é mais preocupante, acima de 2. Então se o número de bicudos por armadilha na semana for acima de 2, é necessário que se faça 3 aplicações sequenciais com intervalo de 5 dias. Bom, falar um pouco do como é feito o controle das lagartas em geral. Como o Silvio já tinha dito antes, né, da Espodoptera fujiperda, da curuquerê, da lagarta da maçã, da helicoverpa. O uso principal de controle é através de variedades com tecnologia BT, né, que é o Bacillus thuringiensis.
Mas ocorre que algumas dessas espécies elas conseguem sobressair, né, sobre o Bt, como por exemplo a Helicoverpa e a Spodoptera. Mesmo com a tecnologia Bt, elas ainda sobrevivem e trazem grandes danos. Então, para isso, é necessário fazer o tratamento de semente para o controle nas fases iniciais da cultura e o uso de inseticidas sistêmicos para que se erradique de vez, né, não esteja problemas com lagartas na cultura. Bom, aí a empresa escolhida pelo nosso grupo para ser citada aqui foi o IMA, né, que é o Instituto Mato Grossense de Algodão, que ele busca, né, através de pesquisas, sempre trazer novidades, né, para os produtores em relação ao algodão. Então ele sempre está buscando novas maneiras de fazer fazer o manejo, né, para tentar evitar os gastos, que nem o Silvio disse antes, com produtos químicos, reduzir esse gasto, fazer um manejo mais adequado para diminuir os danos causados pelos bicudos e assim resultando em maior ganhos, né, para o produtor. Então o IMA ele tem esse objetivo. E aí a gente tem aqui pode passar para outra, que aqui é uma imagem na prática, né? Pode falar, Silvio. Nesse caso aqui, essas imagens foram obtidas um colega de faculdade, né, que tem contato com o pessoal do IMA e conseguiu essas imagens. E nesse caso aqui, ele mostra lagartas do complexo Spodoptera, né? Nesse caso aqui, elas estão numa planta hospedeira, no pé de galinha. Aqui você está vendo aqui as outras. E essa planta aqui, ela está infestada de bicudos, né? Nessa foto aqui. Tem outras plantas aqui. Aqui, nesse caso aqui, são as larvas, né? Isso aí ela já está afetando o botão floral. Aí, de novo. Nesse caso aqui, a larva já saiu. Ela saiu e deixou esse dano no botão. Agora eu vou estar colocando um áudio aqui, um pequeno áudio, né? Para mostrar o que aconteceu nessas imagens aí. Eu vou só tá dando play nele aqui. Não sei se vocês ouviram aí, mas... Eu acho que não deu para ouvir não. Não deu para ouvir não? Mas não. Basicamente ele... Não deu para ouvir? Não. Vou falar para vocês fala, aqui então. Aí, repassa o que foi dito. Não tem como. Não vai dar não. Não, só repassa aqui. Basicamente... eu vou repassar ele aqui. No caso aqui, ele disse que naquela imagem tinha vários bicudos, naquela planta de algodoeiro no meio daquelas daninhas, e naquelas daninhas tinham as armadilhas para os bicudos, e quando eles foram ver as armadilhas para bicudo, na armadilha onde estavam os bicudos, estava lotado de spodópteros. Deixa eu só fechar aqui, que dá uma travadinha. E já abro de novo.
Tudo certo aí? Uhum. Dando para ver? Sim. Aí Sim. aqui são as referências. Igual eu falei, tiramos boa parte do conteúdo do livro de entomologia agrícola do Jonatas Gallos, né? Do site AgroLink, e também aqui a gente fez uma referência ao Fernando, que foi a pessoa que conseguiu as imagens na prática para a gente. Alguém quer complementar alguma coisa? Não, também agradecer, além do Fernando, o Elvis também, que trabalha lá, que ele também forneceu algumas imagens para Beleza. completar o trabalho. Beleza. Mas, tirando isso... Daniela? Estou com vocês. Beleza. Vocês já falaram tudo. Ok, daí a gente estamos finalizando a aula por aqui, né, o nosso seminário. Quem ficou com dúvida, pode perguntar para a gente, fazer pergunta lá no grupo da sala, que a gente não souber, a gente vai tentar responder. E é isso, muito obrigado por assistirem, né? E até a próxima. É isso aí. Vou fechar aqui a apresentação.